Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Kátia, uma brasileira na Alemanha. E uma pergunta que vocês sempre têm me feito é: como eu conheci o meu marido alemão? E hoje eu vou contar a minha história. Pega a água, o chá e o café, senta que lá vem a história de como eu conheci o alemão. Let's go! Já pegaram o chá, o café e a água? Eu já peguei a minha. E agora vamos para a história. Bom, como vocês já sabem, eu me chamo Kátia. Eu sou de Salvador, Bahia. E como eu vim parar aqui na Alemanha, claro, eu conheci um alemão. Aonde? Na internet. Pois é, eu conheci maridinho na internet, sim. Mas foi muito engraçado isso, porque para vocês verem como é o destino. Eu tinha entrado em um site onde a gente conversava com pessoas que queriam aprender o idioma. Ou seja, não foi um site de relacionamentos que eu conheci maridinho, não. Foi um site de estudos. Não sei como ele foi parar lá. Eu só sei que eu estava nesse site, que eu não me lembro o nome. Eu já perguntei para maridinho, para ele me dizer. E ele também não lembra. Para vocês verem como é coisa do destino. Mas eu estava precisando treinar o meu inglês. E ele tinha acabado de pedir demissão de uma empresa. Ele pediu para sair porque ele já estava entrando em outra. E nessa outra empresa, o uso do inglês ia ser muito mais frequente. E eu estava como aluna ouvinte de mestrado lá na Universidade da UFBA e tinha que treinar um outro idioma. Eu escolhi, o inglês, claro, porque eu já tinha terminado o meu curso de letras com inglês. E aí, treinar o inglês para mim seria maravilhoso. Pois bem, estávamos nós dois ali no mesmo site. Ele entrou em contato comigo. A história é tão louca que eu nem sei assim exatamente como que começou a coisa. Porque era assim, você escrevia e-mails, ou seja, não tinha sala de bate-papo. A gente mandava um e-mail para a pessoa respondia o e-mail. Algumas pessoas corrigiam o que você tinha escrito e aí havia a troca e o conhecimento da língua inglesa. Bom, um alemão e uma brasileira. E a gente querendo aprender o quê, gente? Inglês. Vai entender o destino, né? Ele me escreveu e eu escrevi para ele. Só que a gente se conversava como amigos, né? Eu mandava, e aí, como é que tá o tempo? Como é aí? O que é que você faz? Era essa a nossa conversa. Não tinha nada, não tinha flerte, não tinha nada disso. Ele me perguntava como era o Brasil, onde eu morava, a cidade que eu vivia, se era legal, se era perigosa. E eu sempre, essas conversas todas em inglês, tá? Todas em inglês. E eu falava como era Salvador, uma cidade linda, maravilhosa, cheia de praias, muito divertidas, pessoas, as comidas. Então, a gente ia conversando sobre essas coisas e ele se interessou muito em vir para o Brasil. Então, como ele estava saindo de uma empresa para entrar em outra, ele pediu uns dias de férias e mandou um e-mail para mim. Será que você poderia me ajudar se eu fosse aí na sua cidade? Eu queria muito conhecer o Brasil, mas eu não conheço ninguém. Eu não sei falar português e eu ficaria muito perdido, né? Estando aí sozinho e tal. Eu já ouvi falar que o Brasil é muito perigoso e eu tenho receio e tal. Como a gente já estava assim, bem amigos, né? Eu disse, mas claro que você pode. Eu não via nada demais em ajudar uma pessoa e eu já tinha conhecido também muitas outras pessoas estrangeiras e tinha ajudado também a todas elas
a conhecerem a minha cidade, etc e tal. Então, para mim, não foi novidade nenhuma quando ele disse que vinha para o Brasil e queria conhecer a minha cidade. Eis que um belo dia ele disse: olha, eu já comprei as passagens. Eu disse: olha, tá corajoso mesmo, quer vir para cá, que maravilha, eu fico muito feliz. Você vai gostar da minha cidade. Eu mandava isso tudo por e-mail, tá? Tudo isso por e-mail, porque quando a gente se conheceu, não tinha WhatsApp, né? Não tinha essa coisa da gente ficar conversando, batendo papo, câmera. Eu não tinha computador em casa. Então, era uma dificuldade muito grande da gente se comunicar. Era muito difícil na época. Isso foi em 2005. E aí, ele disse que comprou as passagens e que estaria vindo para o Brasil, ia direto, ele acho que fazia uma escala em São Paulo e ia para Salvador. Tudo certo. Então, chegando perto, assim, da época e tal, eu conversando com as minhas amigas de faculdade, olha, tá vindo um alemão aí, e eu vou mostrar ele a cidade e tal, vocês me ajudam também, e o pessoal, todo mundo assim, sabe? Bem, assim, alegre, feliz, porque ele viria pra cá, pra minha cidade. Chega o dia da viagem, ele morrendo de medo, né? De vir conhecer Salvador por causa da violência, que ele tinha medo e tal. Mas aí ele chegou, veio tudo certinho. Nossa, quando eu bati o olho assim no alemão, aquele olhão azul, ele branco que só. Todo assim, parecendo o fantasminha chegando em Salvador com medo. O fantasminha com medo da violência. E aí ele me cumprimentou, normal, gente, super normal. Nada de beijinho, abracinho ou indiretinhas, nada, gente, nada. Ele super assim, comportado. Quando a gente se viu pela primeira vez, que gatinho! Que gatinho e tal, mas ele na dele, assim, também não demonstrava nada, não falava nada, mas ficava assim também de olho na baiana, né? Lógico, a baiana chegou toda bonitinha, toda trabalhada na sainha, bonitinha, nossa, e a gente se cumprimentou, e ele, uma pessoa assim maravilhosa, conversava muito, ele é muito comunicativo, ele fala bastante, fala mesmo. E aí eu conheci pessoalmente, dei o primeiro abraço, os primeiros 2 beijinhos, e eu conheci o Jürgen. Eu tô falando o nome de maridinho aqui porque eu sempre falo maridinho, e vocês já me perguntaram o nome dele, e o nome dele é Jürgen. Um nome meio complicado que eu nem acertava falar direito, né? Por causa desse esse U com o tremazio, mas tudo bem, mostrei para ele, reservei, né, um hotelzinho muito simples, perto da minha casa, não era longe, e comecei a mostrar a ele um pouquinho da cidade. Os lugares típicos, né, gente? Pelourinho, vamos para conhecer as praias, vamos conhecer Itapuã, vamos conhecer o elevador Lacerda. Aí a gente foi passeando por todos esses cantos, ele ficou super encantado, achou a coisa mais linda do mundo, que povo alegre, que povo feliz, nossa, que lugar lindo, ficou todo assim, encantadíssimo e feliz de estar no Brasil. E aí, um certo dia, uma amiga minha, ela me escreveu e disse: Kátia, vai ter um pagode, vai ter uma festa massa em tal local, assim, eu nem me lembro direito, gente, o local. E aí eu perguntei a ele: olha, você quer ir? Vai ter uma festa com música baiana e tal. Aí ele: claro que eu quero ir. Então ele pegou o ônibus, eu explicava tudo direitinho pra ele.
Na época eu tinha um Nokia bem antigaço, né? Que só tinha aquele jogo da minhoquinha. E a gente se inscrevia por ali e tal. E aí a gente foi para essa festa. E foi nessa festa que minha colega ficava, ó, só dando umas cutucadas, pô, que gata, olha vocês dois, que bonito, e não sei o que, ppp, aquela agonia toda, e ela fez um foguinho ali, fez um foguinho, que eu também despertei assim um foguinho, porque o alemão até então, ele tava na dele, né, aquela coisa, se tava interessado, não deu muito a entender assim diretamente. Mas e aí? A gente foi se ficando mais juntinho e tal, e a música tocando e o pagode rolando e eu me acabando de dançar, e ele todo duro, né, não dançava nada, não entendia nada. E aí, minha gente, a gente acabou se aproximando e rolou ali naquela festa o primeiro beijo. E é engraçado que o meu convite de casamento é justamente nessa festa, que eu vou mostrar aqui um pouquinho da foto do meu convite de casamento, que foi essa foto, foi na festa que a gente finalmente deu assim o primeiro beijo, aí acendeu aquela, sabe, aquelas borboletinhas na barriga, aquela emoção e tal. Foi aí que a gente ficou muito mais próximos. Ficamos próximos e ao mesmo tempo distantes, porque Brasil, longe pra caramba da Alemanha, ele só tirou uns diazinhos de férias, a gente ficou muito próximo um ao outro e aquele amorzinho assim, ó, nascendo, crescendo bem, sabe? Aquela coisa de um amor à primeira vista. À primeira vista que eu digo porque ali naquela festa foi que a gente pôde olhar mais ainda o outro, né? No aeroporto a gente se viu, eu achei ele gatinho, mas ali na festa foi que surgiu aquela paixão. Bom, ele voltou para a Alemanha, eu fiquei no Brasil e a gente se escrevia, era só escrevendo, era e-mail, era carta. Ele telefonava, mas gente, telefonar era tão caro que a gente não tinha condições assim de ficar todo dia se falando, né? E aí o que foi que ele fez? Me convidou para ir na Alemanha conhecer o país dele. E claro que eu aceitei. Eu queria muito conhecer a Alemanha depois de tanta coisa que ele falou, né? De tudo que tinha aqui, de como que é bonito, o clima, né? A segurança, todas as coisas assim, né? Então eu fiquei muito curiosa. Eu comprava revista falando da Alemanha, o que é que tinha, as cidades, os locais, o local onde ele morava, né? Então ele mora aqui na região, em Baden-Württemberg, do ladinho de Baia. E então eu ficava olhando tudo que é que tinha por aqui, eu ficava mais interessada em saber e tal a língua, mas com o meu pé no chão. Eu não quero aqui incentivar ninguém a primeira pessoa que conhecer na internet pegar o voo e cair fora. Não, cada história, cada caso é um caso. Então, se vocês conhecem algum estrangeiro, querem conhecer um outro país, então busque conhecer a língua um pouquinho, né? Conhecer bem a pessoa e venham conhecer o país, mas com o pé no chão, né? Então foi isso que eu fiz. Eu cheguei aqui em 2006, em janeiro, e era um frio daqueles, né? Um frio de rachar o crânio. Eu disse, meu Deus do céu, que país frio, meu Deus. E ele queria realmente que eu viesse no inverno para que eu visse como a Alemanha é fria. Como é o frio aqui na Alemanha, se eu realmente ia suportar, né? Porque ele foi lá no Brasil, um calor retado, né? Aquele calor maravilhoso. E aí ele
e pensava assim, né? Será que ela vai gostar do frio? Será que ela vai ficar com medo porque é muito frio, é gelado, é neve, é isso? Será que ela vai suportar isso? Então, ele queria que eu viesse e conhecesse o inverno, a princípio, o inverno aqui na Alemanha. E aí eu vim, achei tudo lindo, lindo, gente. Eu achava assim, ó, olha, eu saí de Salvador, fui parar em Frankfurt. Ele foi me buscar em Frankfurt com um buquê de rosas, assim, de flores, muito lindo. Nossa, eu já cheguei assim, sabe, encantadíssima. Muito feliz, e ele todo assim romântico, todo, ai gente, vocês precisavam ver o maridinho arrasou, ele me conquistou assim, que eu fiquei assim apaixonada, né? E aí a gente veio, eu no carro, morrendo de sono por causa do fuso horário, a troca de fuso horário, mas eu olhando, parecendo assim, aqueles cachorrinhos olhando a janela, eu, meu Deus, que lugar lindo. Passei pela imigração, foi também aquela coisa tranquila, que depois eu posso contar histórias para vocês, de histórias de imigração que eu tenho. Mas, minha gente, eu tava assim, sabe, encantada. Eu botei os pés na Alemanha e eu senti realmente algo diferente, sabe? Eu disse, nossa, se eu tô aqui no aeroporto, eu já tô me sentindo assim em casa. Ainda mais quando eu for conhecer a casa onde ele mora e tal. E aí a gente veio, a casa é essa daqui. E aí cheguei aqui nessa cidade minúscula, que quando a gente chega, a gente não tem nem noção de como a cidade é pequena, né? Pra mim era tudo grande e tal. Pra mim aqui era um bairro, né? Eu nem sabia que era uma cidadezinha. Ele super romântico, sabe? E foi paixão que foi virando mais amor. De amigos, ficamos mais amigos e nos conhecendo cada vez mais, né? Fiquei apaixonada pelo alemão. Ele apaixonado pela baiana e eu apaixonada pelo alemão. Ficamos assim, não desgrudávamos. E destino é assim, né? Em meio às dificuldades, a gente não se falava todo dia, eu não tinha condições de mandar, por exemplo, ele mandava um e-mail para mim, eu ter que responder na mesma hora, no mesmo dia, não. Eu só ia conseguir responder quando eu tivesse um computador livre e que a internet discada funcionasse, entendeu? Então foi assim, a base de muita dificuldade de comunicação, mas que a gente conseguia se comunicar quando as coisas têm que acontecer, minha gente. Quando é para ser, ela acontece realmente assim, e Deus abençoa, porque foi assim, foi Deus mesmo, né, que colocou o alemão no meu caminho e colocou a baiana no caminho dele, né? A gente tinha que se conhecer, eu tinha que estar aqui, ele tinha que estar na minha vida. Quando tem que acontecer, Deus coloca toda a providência e Ele coloca tudo na hora certa, no lugar certo, no momento certo, e as coisas vão fluindo de formas naturais, sem forçar nada, tudo no seu tempo. Deus nos deu a possibilidade de nos conhecermos com toda essa dificuldade. Hoje em dia é muito mais fácil. Hoje em dia tem WhatsApp, hoje em dia tem Tinder, hoje em dia tem muito mais possibilidade de conhecer uma pessoa estrangeira de um outro país. Claro que a gente tem que ter muito cuidado com isso. Deus colocou na minha vida uma pessoa maravilhosa, um homem honesto, atencioso, inteligente, tudo do jeitinho que eu sempre quis para minha vida. E eu espero que essa história também inspire você. Coloca lá nos comentários o que é que você achou dessa história meio louca, né? De conhecer um alemão pela internet. E a gente vai ficando por aqui. No próximo vídeo eu vou contar para vocês como foi o meu pedido de casamento e aonde nós nos casamos. Aguarde o próximo vídeo, a gente se vê em breve, pessoal. Tchau, tchau.
Knew that I'd found the home for my heart. Beats fast, colors and promises. How to be brave, how can I love when I'm afraid to fall? Watching you stand alone, all of my doubt suddenly goes away somehow.